Fala moçada, professor Alberto, com a continuação da aula 1, ok? Nós vamos dar continuidade à aula sobre desigualdade e exclusão social. Então fica comigo, não vá embora, pega o seu caderno, pega o seu livro, faça anotações daquilo que está neste vídeo e que não está no seu livro, é muito importante, ok? Você vai brilhar com essas aulas. Agora aproveita, se você ainda não curtiu essa aula, curta essa aula, se inscreva no canal se você não se inscreveu e compartilhe o canal do Professor Total, beleza? Essa aula começa agora, depois da vinheta, não sai daí, roda a vinheta! Pessoal, dentro desse tema de exclusão social e desigualdade, a gente precisa tocar no assunto das privações ambientais. Muitas comunidades que estão situadas, como eu falei no vídeo anterior, né, na aula 1, que vivem na região do Sahel, vivem na região da África subsaariana, no sul da Ásia, na região da Indonésia, têm grande dificuldade de acessar alguns recursos de cunho ambiental, de ordem ambiental. Então, existem privações ambientais. Até mesmo porque, por causa da dinâmica de vida, até mesmo por causa da indústria, da agricultura, da indústria propriamente dita, dos grandes monopólios que ocupam grandes áreas, extensas áreas naturais, alterando esse espaço em virtude do desenvolvimento econômico. Perceba, essas comunidades elas têm dificuldade no saneamento ambiental. Essas dificuldades porque não tem condição de receber uma água potável ou o esgoto gerado por essas comunidades não são devidamente canalizados e tratados. A outra questão é combustível para cozinhar. Está cada vez mais difícil de encontrar lenha para cozinhar mesmo, para poder fazer a sua alimentação. Né? Agora, quando eles conseguem, o desmate ele é intenso para formar lenha. Não é apenas catar lenha seca, lenha morta, mas sim derrubar árvores para cortar e fazer lenha apenas para poder fazer um fogo e fazer o preparado, o seu alimento diário. O que está acontecendo em alguns lugares é o fornecimento para essas comunidades mais carentes de gás de cozinha e energia elétrica e em alguns lugares estão conseguindo aí uma certa efetividade na preservação ambiental, ok? Utilizando o gás de cozinha, utilizando a energia elétrica para que essas comunidades possam cozinhar. No entanto, se esbarra em outra questão. Essas comunidades elas não têm condições, muitas dessas famílias, de comprar um botijão de gás. De pagar uma energia elétrica. Então não são todos que são contemplados. Ainda persiste o recolhimento de lenha, né, a produção de lenha para cozinhar. Ok? Então, nessa ordem, nós temos aí questões que impedem essas pessoas cada vez mais de acessar o meio natural para retirar a lenha, e impedimentos por causa da agricultura, e outro fator é questão econômica, porque eles não podem ter acesso a uma qualidade melhor, não podem ter acesso a uma tecnologia melhor e que vai permitir com que eles tenham mais qualidade de vida, ok? Concentrações populacionais na Ásia, perdão. Miséria e precárias condições de vida. A Ásia ela tem uma grande massa populacional. Né? A gente falar de Ásia, nós estaremos mencionando aí China, a região da Indonésia, nós estamos mencionando Bangladesh, Índia. Então, essas áreas que têm grande densidade demográfica, a sua população, em maioria, tem situações de saúde bem precárias. Elevada pressão demográfica sobre as terras agricultáveis. Eles estão se expandindo devido à grande massa populacional para o interior e estão ocupando áreas agricultáveis para desenvolver comunidades, para desenvolver áreas rurais, né? Núcleos rurais. E isso tem diminuído a área de produção e ela tem ficado cada vez menor para produzir. Então muitos estão ocupando para a produção áreas de planície dos rios,
o que tem causado também um certo impacto ambiental, como por exemplo o assoreamento dos rios, né? Há uma alteração da dinâmica fluvial, ok? Então, muitos estão ocupando a região da planície do Indo, que fica no Paquistão, planícies do Ganges, que fica na Índia, parte em Bangladesh, planície do Xinjiang, Yangtze e Huanghe na China, no interior da China, Ilhas Javas na Indonésia, Ilhas Luzon na Filipinas. Essas regiões estão recebendo um grande impacto na parte ambiental em virtude do crescimento da população e a população ocupando áreas delicadas ambientalmente falando para se desenvolver e inclusive para plantar. E um dos grandes produtos que é retirado da agricultura é o arroz. Ok? Pessoal, a outra questão sobre a massa populacional na região da Ásia, né, é a questão da base produtiva. Eu falei agora há pouco a questão da produção de arroz, é o principal produto da agricultura dessa região. Então a produção do arroz, ela depende muito das chuvas, as monções asiáticas, no período que a chuva acontece no continente, período chuvoso, onde as regiões já são preparadas para alagar e para desenvolver o cultivo do arroz. O arroz precisa ser cultivado em áreas alagadas. O trabalho é muito intenso, emprega muitas pessoas. No entanto, o regime de trabalho ele não é dos melhores. Não tem uma qualidade de trabalho, na produção. E abaixo, a aplicação, o investimento das pessoas ali é de baixo custo. Então muitos investem nessa região, contratam pessoas, então ele tem um custo menor, tanto na compra das sementes, principalmente no pagamento aos funcionários, porque paga-se muito barato. Então o investimento ele é baixo, o retorno é melhor, mas o investimento para quem é trabalhador ele é baixo. Pouco espaço para produzir. Por que há pouco espaço? Eu falei há pouco que essas populações elas vão em direção às áreas agricultáveis e ocupam para desenvolver os seus núcleos urbanos ou pequenas vilas no interior. Então acaba ocupando essas áreas, o espaço cada vez mais diminuto para a produção. E isso tem gerado dificuldade. A produção, a cada ano que passa, é cada vez menor em virtude da ocupação dessas regiões para moradias. Esses cultivos são cultivos de subsistência em sua maioria. As pessoas plantam para se alimentar ou para fazer a troca com outras pessoas que produzem outros produtos. A pobreza ela vem nessas regiões de uma forma ancestral, ou seja, é antiga, do período colonial, e muitas dessas pessoas que se mantêm ainda porque não têm condição de sair, de romper com essa pobreza, vivem em torno de $1,25, ou seja, na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Muitos vivem com um valor abaixo desse que eu mencionei, $1,25. Muitos são analfabetos, não tiveram a condição de frequentar a escola ou se frequentou foi nos anos iniciais. Muitos têm dificuldade de ler e escrever até o próprio nome. Eles são analfabetos, não conseguiram avançar até esse ponto. E o regime de plantation, que foi introduzido no período da colonização, ele tem deixado o espaço. Áreas de plantation estão sendo ocupadas pelo processo industrial. A indústria capitalista, a indústria do Ocidente, tem chegado principalmente nessas regiões para se instalar para a produção em larga escala, e a mão de obra que outrora trabalhava em regime de plantation, mesmo que assalariado, está ocupando essas áreas para a produção de larga escala. E isso tem diminuindo a produção de alimentos, mas a população ainda tem recebido um pouco melhor em relação ao que era antes. E o campo também tem passado a ser mecanizado.
Então a tecnologia chega, a indústria se estabelece, o campo também é mecanizado para quem tem condições de investir e massa de trabalhadores tem se voltado para o êxodo rural, tem voltado para as cidades, em busca de oportunidades, principalmente nas indústrias que estão chegando, que estão se estabelecendo. E um destaque é para a China. A China está em franco crescimento. É claro que nesse ano de 2020 ela pode chegar aí a manter o crescimento do ano passado ou ficar um pouco abaixo do patamar desses últimos 5 anos, em virtude da pandemia. Alguns especialistas vão dizer que a China ela vai sair um pouco mais à frente das nações desenvolvidas neste ano, em virtude da pandemia, porque ela está avançando, né, está conseguindo controlar nas devidas proporções a pandemia. Então ela vai conseguir avançar. Muitos dizem ainda e especulam que muitas empresas, muitas áreas que entraram em falência ou estão próximo da falência em virtude da pandemia do Covid-19 possam ser adquiridos pela China. E isso vai rentabilizar os seus investimentos pelo mundo e ela vai ficar mais robusta economicamente. Mas veremos ao longo desse ano como se darão essas coisas, ok? Moçada, dando continuidade no tema, algo que não posso deixar de mencionar é a questão dos problemas africanos. A África subsaariana, ela passa constantemente por situações delicadas e que reforçam a desigualdade e a exclusão social de suas populações. Nós temos aqui na África subsaariana grandes concentrações populacionais, pobreza extrema, chegando a níveis altíssimos, e a expectativa de vida da população dessas regiões não ultrapassa os 55 anos, em média. É claro que nós temos aí alguns casos que vão ultrapassar sim, mas em média chegam até 55 anos de vida. Então a expectativa de vida é baixa por questões ligadas à qualidade de vida, que é uma das piores. E no Sahel, que no Sahel em árabe significa orla, ou aquela região que está no entorno do Saara, como se fosse uma transição, ela é uma área que está sendo degradada e boa parte da população que ocupa essa região do Sahel está em extrema miséria. Então, as faixas de terra são semiáridas, elas são sensíveis, têm grande dificuldade de produção e quando é produzido, não tem os devidos cuidados para dar uma manutenção e conservar esse ambiente por mais tempo, elas entram em decadência, entram em degradação e o deserto avança sobre essa área do Sahel, que nada mais é do que uma transição. Então, ela se posiciona no sul do Saara, e o Sahel ele se estende no sul do Saara, do Senegal até a Mauritânia. É uma grande e extensa faixa de terras, né, semiáridas, que está em processo de degradação pelo avanço dessas populações para essa área, na tentativa de desenvolver economicamente, produzir alimentos, né, e matar a fome. No entanto, não há uma educação, no entanto, não há um investimento, no entanto, não há cuidados para que essa região seja mantida, conservada para gerações futuras. As condições são precárias. E tem outra questão, o nomadismo pastoril, aquelas comunidades, né, como os tuaregs, que levam seus rebanhos para várias regiões, eles estão deixando de se tornar nômades, estão se tornando sedentários para criar em confinamento. E isso tem exercido elevadas pressões nessa região, né, deixando ela com um aspecto mais degradado, porque está exaurindo aquilo que ela produz, não há tempo para renovação. Tanto é que eles deixaram de executar a rotação de culturas. Na tentativa de fazer o que era praticado anteriormente, do solo descansar e recuperar, isso não está sendo feito. Porque a pressão está tão grande, as famílias estão indo para essa região e não está tendo espaço para fazer a rotação de cultura. Cada vez mais o espaço é menor e a produção é intensa, o solo não descansa. O solo ele não tem um período para se recompor. E tem outra questão,
que a desertificação ela está avançando, como eu mencionei agora há pouco, sobre o Sahel. Então, há uma crise econômica sendo estabelecida, porque a atividade já está sendo dificultada na região do Sahel, o deserto avança e 22% da população dessa região da subsaariana está no Sahel. Essas áreas, como eu disse, estão em processo de degradação e tudo é fruto de ações políticas e sociais, política, social e econômica. É tudo fruto de decisões políticas, ou más decisões políticas. Há uma pressão demográfica, como eu falei para vocês, sem cuidado ambiental, uma exploração de terras férteis ou aquelas que têm um grau de fertilidade menor. Os cuidados não são adequados. O deserto restringiu as migrações, por isso os nômades eles não estão deslocando tanto mais como anteriormente. E as terras foram parceladas. Em 72 e na década de 70, no ano de 72 até 74, secas intensas, graves, ocuparam a região e isso dificultou muito o desenvolvimento econômico nessa região e fizeram que boa parte da população migrasse em direção às savanas, na tentativa de explorar a savana para produzir alimento, e outros foram lá sul, em direção ao sul, e invadiram áreas que outras comunidades já ocupavam, já produziam seus alimentos. Então algumas guerras, alguns conflitos existiram em virtude disso, de uma crise ambiental que foi startada nos anos 70. Então invasão de terras sobre as áreas da savana. A fome ela dominou. Fomes intensas. Então o homem, quando tem fome, ele faz de tudo para poder matar sua fome. Somente quando esse homem tem filhos, tem família, né? Então eles vão agir no intuito de matar a fome dos seus filhos, da sua esposa, né? Da sua família em geral. Ok? A pobreza, pessoal, ela tem muito a ver com a herança colonial no território africano. Então, a origem da pobreza, ela vem em fruto da partilha que aconteceu nesse território. A partilha chegou, né, os europeus chegaram, retalharam o continente africano e definiram ações, as partes onde cada um iria explorar, cada nação iria explorar, ia colonizar. No entanto, alteraram toda a dinâmica, né, já existente das comunidades. Por exemplo, questões ligadas à economia tradicional eram simplesmente subsistência. Essas economias foram substituídas pelo plantejo, né, por essas nações. Isso foi perdendo com o tempo. Logo depois entra os empregados, porque começam a chegar a indústria começa a chegar em algumas localidades e não tanto na questão da África subsaariana, mas para que comece a produzir em larga escala para atender outras necessidades. No entanto, eu quero chamar a atenção, o plantation ainda existe lá, é uma herança colonial, onde as pessoas trabalham e recebem muito pouco por aquilo que trabalha. Trabalha muito e recebe pouco. Tudo bem? É diferente da região do sul da Ásia, que algumas empresas, algumas indústrias estão se instalando. Ok? Para ficar claro. Crises agudas de fome. A fome ela tem sido tão intensa, como eu disse, muitos vivem com menos de $1,25. O clima e a política elas são intensas, o clima é muito árido, né? A oferta de água é pouca, muitos têm que andar até certos quilômetros diariamente para poder receber água, buscar água em rios temporários, ou receber ajuda humanitária, né? Passa o caminhão-pipa e é um pouco de água para cada um. Não é nem sempre o balde cheio, é apenas uma parte, para um dia, ok? Não é nem para banho e outras funções, é apenas para ingerir, para beber e para cozinhar. Guerra civil, muitos se veem em situações onde a fome é agravada por guerra civil, por conflitos étnicos, por questões ligadas a separatismo, ideologias políticas. E quando estoura uma situação como essa,
tem proporcionado ou tem ampliado e fortificado essa questão da falta de alimento, da falta de oportunidade para que o povo possa matar a sua fome. É uma situação muito delicada que nós não conhecemos na pele o que isso significa. Fatores estruturais: o próprio governo não tem condição de estabelecer estrutura, até mesmo para que as pessoas possam ter acesso à educação de qualidade, a ter saúde. Saúde, quando eu falo, hospitais equipados, com médicos qualificados, com enfermeiros qualificados, com insumos para os devidos tratamentos na área de saúde ofertados. Não há saneamento básico. Então, muitas dessas famílias convivem em áreas que são praticamente insalubres e não têm acesso a uma condição de vida melhor, um atendimento médico hospitalar, até mesmo medicamento para se curar. Depende, em muitos casos, de uma ajuda humanitária, como os Médicos Sem Fronteiras. E essas nações não criam essas estruturas para a população porque elas se encontram em graves situações de endividamento. Endividamento externo devem muitas nações e vivem renegociando essas dívidas, buscando mais dinheiro para investir. E eles não conseguem estabelecer esses investimentos de uma forma mais apropriada, porque o nível de corrupção também é elevadíssimo. E isso acaba cortando os investimentos que deveriam chegar até a população mais carente. E para fechar essa parte, depois nós vamos falar de Brasil, a AIDS ainda continua sendo um grande monstro para essas comunidades, porque muitos estão contraindo a AIDS e, como eu disse agora, não tem os devidos tratamentos. Então a pessoa contrai a AIDS e chega a morrer porque não consegue nem mesmo não consegue o coquetel de medicamentos para o tratamento. Ok? Agora vamos falar de Brasil. Dentro do tema desigualdade e exclusão social, não podemos deixar de mencionar o nosso Brasil. O Brasil, ele se enquadra dentro dessa questão porque uma boa parte da nossa população ainda está excluída socialmente. Há uma grande desigualdade da sociedade. Se a gente puder pluralizar, das sociedades brasileiras. Por que eu pluralizei? Por que eu me aproveitei de uma licença para expressar dessa maneira? Porque nossa classe social, nós temos várias divisões nas classes sociais do Brasil. Essas classes sociais vão vão nos apresentar aqui no nosso país uma grande disparidade. Muitos ganham muito pouco e poucos ganham muito dinheiro. Então, há uma grande diferença economicamente falando, uma grande disparidade e pouco acesso à grande massa populacional aqui no Brasil a certos recursos básicos para a vida, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu quero chamar a atenção para a falta de acesso ao básico. Quando eu digo a falta de acesso do brasileiro ao básico, é educação, saúde e emprego. Muitos não conseguem essa base. Porque saúde, há uma falta de infraestrutura, também de anos, de governos passados, é algo que vem permanecendo, não investem em áreas como no Nordeste, focado no interior, no Grande Sertão, focado em bons hospitais, bons médicos e médicos qualificados, com insumos para atender a população mais carente que está no interior do Nordeste, na região do semiárido. A educação, ela é falha, os professores muitas vezes eles se desdobram na tentativa de ensinar e muitos relatam grande evasão de alunos, porque muitos precisam se alimentar e vão para a escola com fome. E muitas vezes para poder fazer uma única alimentação que a escola oferece, mas também a escola passa por dificuldade e muitas vezes não oferece alimentação, não tem condição de dar uma alimentação digna, nutritiva para os alunos e muitos deixam de ir.
Então, a massa de analfabetos no Brasil, nessas regiões, ela se mantém alta. A insuficiência da renda não consegue se manter porque muitos não têm uma educação de qualidade para que possam ter uma melhor qualificação e ter um melhor acesso ao mercado de trabalho. Então, muitos fazem trabalhos secundários ou bicos na tentativa de conseguir uma renda, mas a renda é insuficiente. Há uma exclusão social porque essas pessoas do interior, como no Nordeste, no Sertão, áreas mais periféricas dos grandes centros, não conseguem se inserir numa busca de uma qualificação ou ter um acesso ao básico para a vida, para ter uma qualidade de vida melhorada. E isso dá manutenção à pobreza. Muitos estão em questão de injustiça social, não conseguem crescer socialmente, são marginalizados, discriminados pela própria sociedade, ela não é acolhida. E há uma falta de igualdade plena nos direitos. E aqui também acaba colocando no mesmo patamar imigrantes e praticantes de outras religiões. Acaba atingindo essa classe da população. Aqueles que vêm de países mais pobres, como a Venezuela, e tentam se estabelecer num país na tentativa de crescer, também entram nisso, são discriminados, têm ações de preconceito contra essa parte populacional, principalmente também quando fala a respeito de religião. Em 2014, olha só que interessante, a ONU apontou o Brasil o país que mais combateu a pobreza e a fome. É um dado da ONU de 2014. Só que nós estamos no nosso país e a gente sabe que essa realidade não mudou tanto. Na primeira aula, eu disse para vocês que todos os índices do IDH, ele não consegue realizar uma leitura real. Ela realiza uma leitura ideal, mas não consegue apresentar o real. Aqui uma leitura que não sei qual foram os dados que levaram a ONU a concluir essa questão que o Brasil tem combatido, mas a gente sabe que o combate pode ter existido, mas ele não foi tão efetivo como deveria ser. Não apareceu tanto para a sociedade brasileira como deveria ter aparecido. No Nordeste, como eu tenho mencionado, da década de 70 até a década de 90, o processo de industrialização ele avançou, chegou a melhorar a questão econômica nessas regiões. O setor terciário e o setor secundário se desenvolveu grandemente. Então melhorou um pouco o índice. No entanto, a partir do momento, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, houve uma necessidade dessa parcela da população empregada chegasse a uma qualificação melhor para que pudesse permanecer no mercado. No entanto, muitos não conseguiram ter essa oportunidade, porque o baixo grau de instrução não permitiu avançar. E muitos não conseguiram se preparar nesse período para continuar crescendo, ok? Quero encerrar nossa aula de hoje. Esta aula agora, ela finaliza. Logo em seguida nós entraremos em contato para a resolução das nossas atividades, ok? Então fica conosco aí, anotem suas dúvidas, me manda por e-mail ou comenta aqui ou nos canais do nosso colégio. Obrigado, fica com Deus e tchau!